eu tenho separado os primeiros domingos para trazer uma palavra mais teológica, se assim eu posso falar. Confesso, como estava conversando com os irmãos, que a palavra teologia é uma ousadia imensa falar teólogo, teologia, né? Porque a palavra teologia quer dizer estudo de Deus, de Theos, Deus. Então é uma ousadia imensa você falar que você faz teologia, que você estuda Deus, como se o homem pudesse estudar Deus em toda a sua grandeza. Nós estudamos aquilo que Ele revelou. Amém? O nosso estudo está restrito à palavra de Deus. Aquilo que Deus compartilhou conosco, essa teologia que nós fazemos. Esse estudo é restrito ao que foi revelado a nós. E no primeiro domingo do mês passado, eu preguei sobre um tema que todo mundo ama ouvir, chamado inferno. Aí a pessoa entra na igreja, cheia de esperança. Hoje eu vou ouvir inferno a palavra. Então, queridos, hoje não se ouve muito falar sobre inferno e céu na igreja. Acho que nós estamos voltando à Idade Média, à idade da escuridão, à idade da tristeza, à idade da escuridão da Idade Média, onde não se falava mais ou tomava-se o termo céu e inferno de uma forma pejorativa, de uma forma enganosa. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque falar sobre inferno e falar sobre céu é falar sobre a Bíblia. E é falar sobre algo palpável, tangível. O inferno e o céu existem. Amém? E eles são palpáveis. Eu tenho certeza que ninguém quer palpar o inferno, né? Mas todos nós queremos palpar e viver o céu. Amém, meus amados? Glória a Deus. Todos nós desejamos isso. Então, para que você possa mergulhar nas Escrituras nesta manhã, eu quero falar um pouquinho do primeiro domingo do mês passado, que eu preguei sobre inferno. Preguei sobre 4, eu me lembro que eu falei assim: quem gostaria de ouvir sobre inferno? Então, pois não. Então, eu vou pregar sobre 4 infernos. Então, 4 infernos, que na verdade é um jogo de palavras. A palavra inferno, ela vem do latim com Justino, quando ele vai traduzir a Bíblia para o latim. Então, ali uma palavra que a gente chama de polissêmica, uma palavra que tem vários significados. Então, no Sheol, é o Sheol no hebraico, é o Hades no grego, é o Tártaro, é o Geema, é o lago de fogo e enxofre, que é o Geema. Ou seja, esses 4 infernos nós ministramos, e fiquem tranquilos, eu não vou pregar hoje sobre inferno. Não vou pregar hoje sobre inferno, hoje eu vou pregar sobre céu. Oh, glória, oh, aleluia! Lá eu estarei, oh, glória, lá nós estaremos em nome de Jesus, amém? Mas o céu, queridos, o que me chama a atenção, que eu também não vou pregar sobre um céu só, vou pregar sobre 3 céus, e ainda vou botar um plus, que é a eternidade, amém? Então vou pregar sobre 3 céus nesta manhã, e falarei também sobre a eternidade, o que é viver a eternidade. Eu já peço perdão de antemão, que talvez eu traga desilusão a alguns, tá bom? A talvez 80%, 90% da igreja, e sobre o finalzinho, mas você vai depois sair muito alegre com o seu entendimento, com o seu crescimento no conhecimento. Mas, queridos, quando nós ministramos, abram primeiro as vossas Bíblias, no livro de Jó capítulo 14, Jó, capítulo de número 14, versículo também 14, amém? Jó 14, 14. Quem achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Jó 14, 14, só a parte A do versículo. Olha que Jó indaga para si mesmo e para Deus: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós já chegamos à Tua presença nesta manhã, declarando a nossa pequenez, a nossa total submissão a Ti, a nossa total restrição às Tuas Escrituras. Senhor, estamos restritos àquilo que Tu revelaste a nós, aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Deus, de forma alguma, ó Pai, acrescentando ou subtraindo algo da Tua palavra, muito pelo contrário. Deus, restritos a ela nós estamos. Nós já chegamos a Ti pedindo, meu Pai, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, que possamos, meu Pai, entender. Nós jogamos por terra toda confusão na mente, toda tentativa do diabo de perturbar, de restringir o alcance da Tua palavra, toda a ação do inferno, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e nós profetizamos, meu Pai, o céu é aqui.
O teu reino que é do céu está aqui, a tua igreja aqui está, e aqui se chama céu nesta manhã, Senhor. Então faz a atmosfera permanecer como céu em nosso meio. Age, fala, transforma, Deus cura, liberta. Enquanto iremos pregar, estaremos pregando. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Onde há liberdade, meu Pai, tu ages. Eu te peço, haja, Senhor, haja em nosso meio. Precisamos de ti e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Antes de passarmos, Jó faz essa indagação, e essa indagação, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Jó está questionando a si mesmo e a Deus o pós-morte. O que será da minha vida? Para onde eu vou? Existe céu? Existe inferno? É uma pergunta que Jó faz para si mesmo e para Deus. E antes de eu passar para tentar, ou melhor, para discorrermos aqui na Bíblia sobre tudo isso, queridos, é importante nós fazermos um adendo nessa introdução. É importante nós mencionarmos que o termo céu, inferno, e vamos nos reter ao céu, durante muitos anos, por filósofos, tem sido colocado de uma forma etérea, de uma forma fluida, de uma forma que não é tangível, que não é na verdade, uma ideologia. Passamos por uma idade média, uma idade da escuridão, até 1500, mais ou menos, onde infelizmente, queridos, durante muito tempo, a religião foi colocada por uma doutrina majoritária, trazendo essa religião, onde trazia certos erros ao ser humano, e com isso, certamente, o ser humano também ficava muito podado na sua se achegar a Deus. Muitos filósofos nesta época começaram, Hegel, por exemplo, Hegel, filósofo alemão, ele vai declarar que a religião é o ópio do povo. Depois Marx vai pegar essa mesma frase e vai colocar uns adendos, mas ratificando a religião como ópio do povo. E naquela época, queridos, realmente tinha muito sentido. Tinha muito sentido com base numa idade média de escuridão, onde o povo não tinha acesso às escrituras, onde o céu era colocado quase que um álibi para a pessoa não se envolver na sociedade, onde a pessoa realmente, esse ópio era um anestésico, né, como se fosse uma droga para você não pensar na vida, não pensar na realidade. E durante muito tempo, realmente, infelizmente, a religião trouxe isso com venda de indulgências. Hoje, essa igreja majoritária, ela já pediu perdão sobre esse fato, então vamos ultrapassar essa preliminar. Mas o certo é, queridos, que esse conceito, essa ideologia de céu, ela acabou sendo muito tomada de forma pejorativa, algo que não é a realidade, algo que é fictício. Falamos do céu, mas como se ele não fosse realmente algo que nós iremos vivenciar de fato, que eu vou tocar, que tem chão, que tem muro, que tem uma cidade, que tem uma praça lá. Tudo isso tem e é palpável. Eu vou estar lá, nós estaremos lá, em nome de Jesus. Mas por causa de todos esses indicadores que eu dei, queridos, por muito tempo, até os dias de hoje, o ruim é até os dias de hoje, muitos permanecerem no discurso de religião como ópio do povo, religião para enganar o povo. Hoje não, chega. Assim como Hegel e Marx eram alemãos, Lutero também era alemão. E naquela mesma, e são não tão contemporâneos, mas próximos eles são, queridos, mas vivenciaram tudo isso. Então, o protestantismo, a leitura, a volta do povo, a leitura da palavra, a tradução da Bíblia para o seu idioma, e não apenas no latim, onde o padre trazia a missa de costas para a igreja, tudo isso mudou muito, graças a Deus. Mas hoje, queridos, hoje a religião, o evangelho é uma bênção, o evangelho é uma realidade. O evangelho não é para enganar o povo, o evangelho é para salvar o povo, para transformar o ser humano, é a boa notícia. Então hoje nós não aceitamos isso, por isso que falar sobre céu e inferno hoje é muito complicado. Primeiro que o povo não quer ouvir, segundo que as ideologias que surgem querem tentar abafar esse discurso. E nós, pastores, ministros da palavra, nos sentimos muitas vezes com medo, recuado, para não pregarmos sobre isso, porque não vai encher a igreja, porque não vai atrair o povo. E nesse afã de ser o ministro, o pastor, bem atendido, ele deixa de pregar.
Mas, queridos, nós cremos que o inferno é real e o céu é real. O inferno não é para trazer medo, é para trazer entendimento das Escrituras, para que você saia da ignorância e conheça a palavra de Deus. Quanto mais conhecedores nos tornamos, menos ignorantes deixamos de ser. E mais intimidade nós temos com Deus. E menos desculpas nós temos a dar a Deus. Amém, meus amados? Então, permita-se deixar um pouquinho a tua ignorância ser rompida e você ser esclarecido nesta manhã. Eu falo por mim, amém? Quando eu ministro essa palavra, Deus está ministrando para mim. Então, céu é uma realidade, não é ficção, não é ideologia, não é anestésico, é uma realidade, salvação para o rico e para o pobre. Amém? Amém, meus amados? Glória a Deus. E quando eu vejo essa indagação de Jó indagando em relação ao pós-morte, o que será da sua vida, eu quero já de antemão trazer algumas respostas, para depois falar sobre os 3 céus e mergulharmos na palavra de Deus. Mas abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo João, João capítulo de número 11, João capítulo 11, passagem muito conhecida, capítulo de número 11, versículo 25. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Hoje o glória a Deus vai ser engolindo saliva. João 11, versículo 25. Glória a Deus, amém? A indagação foi feita por Jó. Olha o que Jesus diz em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Amém, meus amados? Então a resposta de Jesus é tão clara. Olha, eu sou. Jesus está ali. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui. Ei, Maria, Marta, eu estou aqui. Lázaro morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Você não está vendo que eu estou aqui? Jesus está aqui, amém, meus amados? Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita mortos, ressuscita mortos. Se assim Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Como também o finalzinho diz: e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você não morrerá eternamente. Aqui é a chamada segunda morte, que nós não experimentaremos, amém? Você pode experimentar, como eu, a morte física, salvo se Cristo voltar antes e nos arrebatar. Mas pela morte física, a princípio, todos nós passaríamos. Mas a morte eterna, que é a distância eterna de Deus, entenda, inferno, viver no inferno, nós não passaremos. A Bíblia é clara: aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Amém, meus amados? Então já é uma saúde para a minha alma, é saúde para os meus ouvidos. Então eu não vou morrer eternamente, ok? Eu vou viver eternamente com Cristo. Glória a Deus. Volte um pouquinho, João 14. João 14. Eu estou amolecendo o seu coração. João 14, versículos 2 e 3. Vamos a partir do versículo 1 também. João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e para que onde eu estou, estejais vós. Onde Jesus está, Ele quer que nós estejamos também. Amém, meus amados? O desejo de Jesus é simples: eu quero estar com o ser humano. Onde eu estou, eu quero que ele esteja. Amém? Então, queridos, se é no céu ou não, nós iremos abordar daqui a pouco. O importante é que eu quero estar onde Jesus está. Eu quero estar onde Ele estiver. Quando eu morrer, eu quero estar com Ele eternamente. Amém? Ele está preparando esse lugar. O lugar está preparado, está sendo preparado, queridos. E olha, o lugar é lindo. Apocalipse vai declarar o que existe, as muralhas que existem.
vai falar sobre a árvore da vida, vai falar da praça, vai falar do monte onde está o trono de Deus, vai falar do rio de água viva que desce do trono, vai falar que o chão é chão, queridos, é palpável, a árvore tem frutos para você comer, amém? O céu existe, o céu é verdade, não é ideologia, não é ilusão, não é fictício, é verdade. E é nesse lugar que nós viveremos eternamente, que Jesus está preparando, e onde Ele está, nós estaremos. Amém? Glória a Deus, queridos. Quem está feliz, diga amém. Amém. Para falar sobre os 3 céus, queridos, eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar pelo 3º céu, que é aquele que já é mencionado bem claramente na Bíblia. Dê um pulo nas Escrituras, vai lá para 2 Coríntios, pouco mais à frente, 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo vai descrever, ou melhor, ele vai nem falar, ele vai falar, né? E ele ouve coisas, e nessas coisas que Paulo não viu, Paulo ouviu. E as coisas que ele ouviu, ele não falou. Mas olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. 2 Coríntios 12, 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, amém? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Para aqui, queridos, se existe um 3º, provavelmente há um primeiro e um segundo, ok? Pastor, existe um 4º céu? Não nos foi revelado isso, ok? Então eu sei que alguns creem num 4º céu, o judeu crê em 7 céus. Bom, mas eu não vou entrar nessas polêmicas, ok? Eu vou me restringir ao que foi revelado, amém? Então, ao 3º céu, e o texto continua, foi arrebatado do 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E foi arrebatado ao paraíso. Então o 3º céu é paraíso, pastor? 3º céu e paraíso são a mesma coisa. Então, 3º céu e paraíso é o mesmo lugar. Está no céu, ok? É esse 3º céu, também chamado de paraíso. Deu para guardar isso, meus amados? Paulo ouviu coisas que ele não pode revelar, ele não pode compartilhar. Coisas assim que até para colocar isso com didática, até para escrever sobre isso, seria complicado para ele. E Paulo, ele não fala, não revela mais do que está revelado nas suas cartas. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então guarda isso, 3º céu, paraíso. Guarda isso que a gente vai voltar. A gente vai voltar ainda sobre esse texto, ok? Mas se existe 3º, provavelmente existe um 1º e um 2º céu. Dê um pulo aí na sua Bíblia, um pulo tremendo. Vai lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Vamos ler bastante nesta manhã, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. É bom lermos a Bíblia, amém, meus amados? Demorou muito para nós conseguirmos esse acesso, essa liberdade de lê-la no nosso próprio idioma. Quantas pessoas morreram para tentar dar esse acesso, e hoje nós estamos aqui com uma liberdade, glória a Deus por isso. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus os... Está no plural ou no singular aí? Amém, está no plural. A palavra aí, céus, chamaim no hebraico, é outra palavra polissêmica. É outra palavra que tem vários significados. Pode se referir a firmamento, atmosfera, universo, morada das estrelas, morada de Deus. E quando isso acontece, você tem que contextualizar essa palavra que tem tantos significados no hebraico. O hebraico é muito pobre no seu vernáculo. Então, para você contextualizar, você tem que pegar uma das
possibilidades desse nome e contextualizar ao que está sendo, ao que está nesse contexto. O problema é que o contexto é o primeiro versículo, né, queridos? Pegar contexto do primeiro versículo é complicado. Então, vamos já à teologia sistemática. A própria Bíblia se autoexplica. Então, para entender isso, o primeiro versículo fala, olha, os céus. Então, há uma pluralidade de céus. E nós já temos essa certeza porque Paulo foi ao terceiro céu. Então, não é difícil compreendermos que há um primeiro e há um segundo. Mas olha o que diz Gênesis 1, versículo 8. Gênesis capítulo 1, versículo de número 8. Todos acharam? Vamos já a partir do versículo 6. Gênesis 1, 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Para aqui um minutinho. Interessante que a Nova Almeida agora ela trocou o firmamento por expansão. Alguma Bíblia aí tem expansão? Nenhuma? Na Regina, a Nova Almeida, ela tirou o firmamento e botou expansão no hebraico, e tem também essa tanto pode ser firmamento como pode ser expansão, e entendo eu que sou inclinado pelo contexto, entender que expansão cabe aqui muito bem, porque o universo está em expansão. O universo está em expansão. Então, colocar aqui no hebraico o firmamento como expansão, tem mais lógica no meu pensar, ok? Mas vamos lá, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas de baixo ao firmamento, e as águas sobre o firmamento, nuvens e águas na terra, ok? Fez o firmamento, fez essa divisão. E chamou Deus ao firmamento céus. Então, aqui é interessante porque céus, novamente, chamaim do versículo 1. Novamente, uma palavra com vários contextos. Pode ser atmosfera, pode ser firmamento mesmo, ou seja, até próprio firmamento pode ser. Então, essa palavra traz uma dificuldade para nós contextualizarmos ela aqui. Mas chama o firmamento de céus. Esse firmamento que é esse céu que nós conseguimos enxergar. O que é o firmamento? É o que faz divisão entre as nuvens, as águas de cima e as águas de baixo. Então, esse céu que eu consigo visualizar. Ok, gente? Deu para entender isso? É essa atmosfera, ou melhor, uma primeira camada da atmosfera chamada troposfera. É a primeira, eu tenho certeza que você se lembra disso, você estudou ciências, né? Então você eu também sabia da hora, quando eu vi atmosfera, troposfera. Não precisei nem escutar, nem precisei nem buscar em nada, não precisei consultar Google. Na hora já me lembrei daquela aula da 6ª série, troposfera. Na mesma hora eu identifiquei. Nada, queridos, fui no livro do nosso bispo, o livro Bereshit, um livro maravilhoso, leia se você não tem ainda. Então, ele coloca essa troposfera como esse céu visível, ok? Então, esse é o céu que nós enxergamos, esse seria o primeiro céu, ok? Segundo céu, pastor. Segundo céu é o céu onde estão as galáxias, onde está realmente o universo, o restante do universo é esse segundo céu, ok, gente? Tem pessoas que apontam e creem que o segundo céu seriam as regiões celestiais. Bom, eu não consigo trazer respaldo para isso, bíblico, ok? Regiões celestiais é outra situação. Então, vamos ater no que eu entendo. Então, o primeiro céu é esse visível, o segundo céu é o restante do universo. Amém, gente? Glória a Deus, por ser uma palavra polissêmica, ela nos dá essa liberdade de entendermos que pode existir também outras colocações, mas confesso, amados, que é majoritário ter esse entendimento, ok? Então, primeiro céu, visível, segundo céu, universo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Terceiro céu é o que Paulo ouviu. Paulo foi arrebatado, ele não sabe se com corpo ou em espírito, mas ele ouviu coisas sobre o céu. Lá no céu ele ouviu coisas que foram assim grandiosas em revelação a ele. E Paulo ali ele tem essa revelação. Lembrando que Paulo diz que terceiro céu é o paraíso. Guardou isso, queridos? Agora vai lá para Lucas. Então já falamos sobre o primeiro, sobre o segundo céu,
e vamos nos prender sobre o terceiro céu. O mistério está aí, amém, queridos? Eu quero passar pelo terceiro céu. Olha, pastor, eu quero ficar no terceiro céu. Você vai entender o que eu falei. Eu quero passar pelo terceiro céu. Eu quero ter um tempo maravilhoso no terceiro céu. Você vai entender o que nós iremos falar aqui. Lucas 23. Ah, pastor, eu quero viver eternamente no terceiro céu. Calma. Lucas 23, versículos 42 ao 43. Lucas 23. Todos acharam, amém? Amém. Lucas 23, versículo 42, diz assim, a palavra do Senhor. Lucas 23, 42. Deixa a dona Salvina. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu... Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o que Jesus diz para aquele ladrão na cruz que se arrepende, e ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu... Aí Jesus fala: hoje mesmo entendam, se Jesus morreu às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, e para o judeu o dia se encerra por volta das... é o pôr do sol, por volta das 18 horas. Então Jesus está falando, dentro de 3 horas, você, ladrão, que me reconheceu como salvador da sua vida, estarás comigo no terceiro céu, que é paraíso. Amém? Lembre-se que terceiro céu é paraíso. Então o que Jesus prometeu a esse homem que se arrepende, a esse ladrão que se arrependeu, que ele estaria com Jesus no terceiro céu, no paraíso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Agora dê um pulo na sua Bíblia, vai lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Eu quero estar no céu, amém? Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Olha que Paulo, ou melhor, queridos, que João, a revelação que ele teve sobre o Apocalipse na ilha de Patmos, ele escreve as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Em relação à igreja de Éfeso, olha o que João diz. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, diz ao vencedor: dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no... Opa! Então, mais um indicativo eu tive aqui, no paraíso, que é o terceiro céu, a árvore da vida lá está. É a mesma árvore do Éden. Isso, pastor. A árvore da vida do Éden. Ah, mas tem tantos teólogos, tantos arqueólogos, tentando encontrar a árvore da vida. Jamais encontrarão. Por quê, pastor? Porque ela está no paraíso. Ela está no terceiro céu. João revela, tem a revelação aqui de Deus, que a árvore da vida está no terceiro céu. Está no paraíso. Amém, meus amados? Pastor, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, queridos. Vá agora para Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versículos 1 e 2. Apocalipse 21 e 22 já fala sobre a eternidade, ok? Quem entendeu, diga glória a Deus. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Para aqui, queridos. Então, nesse lugar, onde está a árvore da vida, que lugar é esse? Ah, pastor, o senhor falou, paraíso, terceiro céu. Vamos nos aprofundar mais ainda? Vai no capítulo 21. Capítulo 21. Versículos 1 e 2. Olha que versículo lindo, queridos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não... Vi também a cidade
a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Descia da onde? Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu... Para aqui, queridos. Tem uma cidade chamada Jerusalém Celestial. E essa cidade, um dia, aí é pós-tribulação, pós-milênio, pós-Gog e Magog, no final de todas as coisas, depois do juízo do trono branco, uma cidade vai descer do céu, chamada Jerusalém Celestial. Nessa cidade, o que tem? Capítulo 22, versículo 1. Árvore da vida. Espera aí, pastor. Então, se tem árvore da vida na cidade santa, na Nova Jerusalém, é porque a Nova Jerusalém é o paraíso? Sim. Então, se é o paraíso, é o terceiro céu? Sim. Então, o que Paulo ouviu, sobre o que Paulo estava ouvindo? Sobre a Nova Jerusalém. Essa cidade no céu, que um dia ela vai descer. Queridos, deixa eu parar aqui para vocês não ficarem malucos. Mas, pastor, quando eu morrer, eu vou para onde? Isso que eu quero saber. Queridos, você morreu, você vai para o céu, você vai para o terceiro céu. Mas, guarda o teu coração agora. O céu não é a sua morada eterna. A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, ela desce do céu. Ela desce do céu. E ela faz novos céus e nova terra. Jerusalém Celestial, sim, numa terra restaurada. Você vai viver eternamente. Eternamente. Pastor, se eu morrer, eu vou para o céu. Você vai para o céu. Vai para o terceiro céu. Lembre-se que o terceiro céu é a Nova Jerusalém que Jesus está preparando. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E no final de todas as coisas, no final de todos os tempos, a Nova Jerusalém... Queridos, eu vou ler novamente, para depois... pastor viajou. Apocalipse 21, vamos ler novamente. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Tudo se fez novo. E esse novo aqui não é de restauração. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do... Porque o reino, ele é de Deus. Amém, queridos? O reino é dos céus e não nos céus. O reino é dos céus. O reino, queridos, ele é dos céus aqui na terra. Ele é o reino dos céus na Jerusalém Celestial. Ele foi o reino dos céus lá no Éden. Ele foi reino dos céus no tabernáculo. Ele foi reino dos céus no santuário, no templo. Ele foi reino dos céus, Jesus encarnado. Ele foi reino dos céus, hoje igreja. E nós somos. E amanhã na eternidade, reino dos céus, Jerusalém Celestial. O reino é dos céus, não nos céus. O reino é dele, é do céu, o reino virá. A Nova Jerusalém vai descer do céu. E viveremos eternamente, queridos, com um corpo glorificado e etc e tal. Tem um plus, tem um upgrade tremendo. Nós viveremos isso, amém, queridos? Obviamente isso não vai acontecer antes do arrebatamento. Obviamente isso não vai acontecer antes do milênio, antes do julgamento dos tronos brancos. Certamente todos nós não estaremos mais aqui. Você morreu, tenha certeza que você vai para o terceiro céu, é lá em cima mesmo. Só que quando a história bíblica, a história da humanidade estivesse concluindo, a Nova Jerusalém, você que está lá em cima, vai descer. O céu vai descer. O reino é dos céus e não nos céus. E esse reino que é dos céus, descerá. E aqui viveremos eternamente. Glória a Deus. Algo palpável, muro, portão, 12 portões, praça. Eu vou ler novamente, queridos. Não vou ler agora não, vou ler depois. Agora algumas perguntas, meus amados. Verdade sobre o terceiro céu. E a partir de agora que você leu, entendeu o terceiro céu, já faz um link. Paraíso, tem a árvore da vida, Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Então, verdade sobre o terceiro céu, sobre o paraíso, sobre a Nova Jerusalém. Romanos capítulo 8. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8.
versículos 18 e 23, passagem também que nos encoraja. Romanos 8, vale a pena ser fiel, amém, meus amados? Eu quero estar na Jerusalém celestial, eu quero estar na Nova Jerusalém, amém? Eu quero descer com ela ataviada, amém? Olha que diz o capítulo 8, versículo 18 a 23. Porque para mim, Paulo também falando, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que você passa hoje, as suas aflições, os seus dilemas, os seus desafios, porque eu tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode ser comparado ao céu, não pode ser comparado ao terceiro céu, ao paraíso, a Jerusalém celestial, não pode. 19, a ardente expectativa da criação aguardará a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, nós, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, carne, né? Nós vivemos ainda, nosso corpo, para a liberdade da glória dos filhos, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso... Paulo está falando de algo, queridos, que os irmãos vão entender. Nós precisaríamos, obviamente, muito mais tempo para falar sobre isso, ok? Mas quando você morre, o que é morte? É separação da alma do corpo, ok? Quando você morre, teu espírito e a alma estão com Deus. Teu corpo, queridos, ele volta para o pó, ok? 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar sobre uma ressurreição que vai ocorrer. Nós teremos corpos glorificados. Nós teremos novos corpos. A ressurreição não é da alma e do espírito, porque já estão com Deus. A ressurreição é do corpo. Então, quando Paulo fala aqui, olha, essa criação, esse corpo geme, anseia por essa adoção, por essa restauração. Essa carne minha anseia ter um corpo glorificado, não ter mais lutas, não ter mais tristeza, não ter mais choro. Amém, meus amados? Um dia tudo isso nós conquistaremos, em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel, vale a pena. Os dilemas da vida não são comparáveis à glória que a gente vai experimentar. Amém? Segunda verdade, com a morte, estaremos imediatamente com o Senhor nos céus? Estaremos conscientes? Morremos, vamos estar diretamente com Deus na mesma hora? Sim ou não? Sim, não, talvez, só Deus sabe. Estaremos conscientes? Você vai ter consciência? Porque existe a doutrina do sono, né? Onde se estabelece que muitos estarão dormindo, porque pegam a palavra de Paulo, que Paulo faz que estamos dormindo, muitos estarão dormindo, ou melhor, estarão dormindo aí é um eufemismo, né? É uma forma de você amenizar o estado da pessoa que é morta realmente. Paulo fala sobre dormir, porque quer trazer a expectativa de que uma hora tudo se faz novo. É nesse sentido, ele usa esse eufemismo para amenizar o termo morte, mas é morte. Então não existe a teoria do sono, estaremos conscientes. Como, pastor? Filipenses capítulo 1, 23. Você morreu, sua alma e seu espírito estão com Deus. Você está consciente ou não está consciente? Você vai imediatamente para os céus ou não? Filipenses capítulo 1, 23. Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Todos acharam, amém? Olha o que Paulo diz, novamente. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com... Paulo está falando que ele quer partir e estar com quem? Com Cristo. Então Paulo tinha certeza que ele partindo, ele estaria com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo sabia que ele, em partir, em morrer, ele estaria com Cristo, imediatamente. Amém? Eu poderia falar do texto do ladrão também, que se converte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e ali ele estava, esteve e está, amém, no paraíso, onde
onde, como nós já pregamos aqui, amém? Então, morreu imediatamente, queridos, que isso traga consolo ao teu coração. Você perdeu um ente querido, ele está imediatamente com o Senhor. Se ele caminhou com Cristo, é servo de Deus, imediatamente está com o Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia até o último instante de vida, queridos. Certamente essa palavra que um dia foi germinada, que um dia foi plantada, ela ecoa no coração desse ente querido que você perdeu. E a Bíblia diz que Paulo sabia, tinha certeza, partiu, vou me encontrar com Cristo. Paulo não fala, partindo, eu vou para o purgatório. Paulo não fala isso. Fala, partiu, eu vou estar com Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 5, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. Olha que de versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do... Olha que interessante, né, queridos? Então, o que Paulo está falando, enquanto eu estou no corpo, né, eu estou ausente, estamos ausentes do Senhor. Em que sentido? Olha, meu corpo é pecaminoso, meu corpo está inclinado à carne, meu corpo é inclinado ao pecado, então eu não estou com o Senhor. Enquanto estiver nesse corpo aqui, eu ainda tenho uma fragilidade. Enquanto eu estou nesse corpo aqui, eu sou pecador. Enquanto eu estou nesse corpo aqui, eu não tenho a plenitude da minha comunhão com Deus. Enquanto eu estou nesse corpo, ainda tenho essa limitação. Versículo 7. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, e depois vai continuando, mas versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com... Paulo novamente bem claro, olha, deixar o corpo, habitar com o Senhor. Então morreu alma e espírito, habitando com o Senhor. Eu sou tricotomista, amém? Eu sei que tem doutrinas que creem numa dicotomia, então tem várias doutrinas. Nós cremos no que a Bíblia diz, como Paulo diz, que nós somos corpo, alma e espírito. Amém, meus amados? Então, esse corpo, ainda por estarmos no corpo ainda, estamos já ausentes do Senhor. Mas quando esse corpo for realmente restaurado, glorificado, estaremos totalmente com o nosso corpo glorificado, alma e espírito com o Senhor, de fato, por inteiro. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então vai ser imediatamente? Vai ser imediatamente. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6. Vai lá para Apocalipse. Ô glória. Nunca vi tanto barulho de página de Bíblia, hein? Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Estaremos conscientes ou estaremos num sono profundo, como alguns dizem, só iremos acordar muito tempo depois. Olha o que diz versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Se estamos no capítulo 6, é porque é um período de tribulação, ok? Abertura dos selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido... por causa da palavra ou seja, foram mortos porque foram perseguidos, e por causa do testemunho que os sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas estão dormindo ou estou falando com Deus aqui? Estão dormindo, né? Estão falando, né, queridos? Então elas estão conscientes, estão interagindo com Deus, clamando a Deus: Senhor, não vai intervir não? Até quando? Nós ficaremos aqui, esse povo e esses homens que nos mataram, não vai haver vingança, Senhor? O que eu estou querendo extrair desse texto, querido, sem entrar de fato nele? Todos que morrerem hoje estarão conscientes, amém? Estarão com o Senhor e de forma consciente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Terceira verdade, pastor, teremos um corpo perfeito, sem qualquer limitação física ou psicológica? Pastor, nessa terra aqui eu fiquei paralítico. Pastor, tinha problemas psíquicos.
Pastor, eu nasci com uma deformação, eu nasci com um desequilíbrio nos meus neurônios. Como vai ser o meu corpo no céu? Queridos, de antemão, guarde isso. Teremos um corpo perfeito, sem qualquer limitação física ou psicológica. Teu corpo será perfeito. Eu estou me vendo magrinho lá. Magrinho. Estou me vendo voando, jogando bola, né? Douglas lançando para mim. Douglas lançando para mim e eu ultrapassando a zaga e completando. Não sou eu lançando para o Douglas, não. O Douglas lançando para mim. E o Arthur me protegendo, que eu vou subir muito, né? Então tem que ter alguém protegendo. Queridos, corpo perfeito. Perfeito. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 35. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 35. Esse capítulo é muito profundo. Eu quero que você, deseje que você incentivo a lê-lo todo, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Olha o que diz o 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Parecido um pouco com a pergunta que Jó fez, né? Então vou repetir. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? 36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente. Então, para aqui, olha a analogia que Jesus está falando. Quando você vai plantar um trigo, você coloca uma semente. Essa semente é igual o pé de trigo? Claro que não. Então, o que Deus está falando? Olha, você na terra, você é semente. No céu, você vai ser o trigo. A planta toda. Tudo perfeito. Amém? Então, nós somos semeados semente. Mas no céu, eu sou esse ramo de trigo. Esse pé de trigo. Deu para entender isso, queridos? Mas vamos às escrituras que é melhor. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes e seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais. Pula para o 41. Perdão, 42. Pula para o 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Aqui nos interessa, para essa pregação. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo ressuscita semeia-se nesse corpo corrupto, queridos. Que se desfalece, que pega uma doença, pega um solzinho, pega um ventinho, já fica resfriado. Esse corpo corruptível, que vai passando a idade, você vai, infelizmente, né, vai lutando contra algumas coisas. Então você vai ficando doente, aquele problema de junta, né? Então começa a ter problema de junta, então você começa a passar mal, você anda um pouquinho, já está cansado. Por quê? Porque o corpo é corruptível. O corpo vai se desfalecer. Não adianta, a ruga vai chegar. Não adianta, você vai ficar velhinho. Não adianta, você vai ficar realmente com dificuldade de se locomover. Porque o corpo é corruptível. Porque o que semeia nessa terra é esse corruptível. Mas ressuscita na incorrupção. No céu, na Jerusalém celestial, o corpo não é corruptível. O corpo é perfeito. O corpo não sofre ação do tempo. O corpo não sofre ação de praga nenhuma. Não tem Covid, não tem nada disso. O corpo é perfeito, é incorruptível. Amém, meus amados? Então você vai ter o corpo perfeito na Nova Jerusalém. Amém? Tome isso. Haja por fé. Amém? Eu vou acelerar aqui. Quarta verdade. Iremos nos reconhecer no céu? Pastor, eu vou reconhecer um amigo meu. Olha, se ele for cristão igual você, eu creio que sim. Olha que alento que isso. Nós vamos reconhecer aqueles que andaram com Cristo. No céu, nós iremos reconhecer
um ao outro, amém? No céu eu vou reconhecer o Alexandre, a Vitória, a Emília. No céu iremos nos reencontrar. Eu espero daqui a 130 anos. Tá bom? Mas no céu nos reencontraremos. Olha o que diz Lucas 24. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Lucas 24, a partir do versículo 36. Lucas 24, passagem de Cristo Jesus ressurreto. Lucas 24, versículo 36. Quem achou, diga achei. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então, queridos, obviamente, a partir de aí, identificaram Jesus, depois você lê tudo. Ou seja, seremos identificados, nos reconheceremos no céu. Amém, glória a Deus. Queridos, isso para mim é um alento como homem, como ser humano. É óbvio que eu quero estar com Jesus, mas eu quero ver meus entes queridos também. Eu quero ver aqueles que nós amamos aqui nesta terra, que comungamos, que andamos juntos. Nos reencontraremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E a eternidade, pastor, como será? A eternidade foi o que eu falei. Apocalipse capítulo 21, queridos. Um dia, essa nova Jerusalém, ela vai descer. E aqui nesta terra, a nova Jerusalém, ela vai descer do céu. E aqui nessa terra, novos céus e nova terra, viveremos eternamente. Pastor, sempre aprendi que a eternidade era no céu. Você entendeu errado. O reino é do céu, não no céu. O reino é do céu, na terra, na Jerusalém celestial, restaurada. E você vai viver eternamente com o Senhor. Amém, meus amados? Queridos, não espere a morte para viver o reino dos céus. Pois ele não é apenas no céu, mas sim do céu. Vou repetir. Não espere a morte para viver o reino dos céus. Pois ele não é apenas no céu, mas sim do céu. Então o reino dos céus eu vivo na terra. O desejo de Deus sempre foi estar com o homem. Sempre foi. No Éden, Jesus, ou melhor, Deus, Pai, todo virado à tarde, vinha conversar com Adão. Foi ou não foi assim, queridos? Todo virado à tarde, o reino dos céus vinha no Éden. O reino dos céus vinha no Éden. A gente sabe que o homem peca, o pecado entra na humanidade. Depois Deus fala com Moisés, de Moisés, olha, tem um tabernáculo a ser feito, deu todo o esqueleto do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Reino dos céus com o homem, porque Deus habitava no tabernáculo. O tabernáculo era a habitação de Deus. Reino dos céus na terra, no tabernáculo. Desfaz-se o tabernáculo. Agora é templo de Salomão, templo de Zorobabel. A glória de Deus enchia o templo. Reino dos céus no templo. Amém, meus amados? Templo, entre a graça, entre a lei e a graça, quem vem? Na plenitude dos tempos, quem vem? Jesus. Deus Emanuel. Deus conosco. Reino dos céus no Filho. O Filho é o reino dos céus na terra. O Filho morre, ressuscita, como foi pregado aqui no ofertório. Ele vai e envia o Paráclitos, Espírito Santo, que habita em nós. Somos tabernáculo de Deus, reino de Deus em nós. Hoje, reino dos céus na igreja. Nós somos igreja, nós corpo, nós somos igreja. Amém? O reino dos céus em nós. Depois, queridos, igreja arrebatada, tribulação,
milênio, Gog e Magog, trono branco, Jerusalém celestial descendo dos céus, reino dos céus na terra, eternamente. Se você for ver na Bíblia, queridos, Deus está sempre restaurando todas as coisas. No Éden tinha um casal? Tinha casal ou não tinha? Tinha, Adão e Eva, né? Na Nova Jerusalém, a noiva e o noivo, a igreja e Cristo. No Éden tinha árvore do jardim? Na Nova Jerusalém terá? Amém? E viveremos eternamente. O projeto de Deus, eternamente viveremos com o Senhor. Reino dos céus, não nos céus, dos céus. Nos céus estaremos durante um tempo, que eu não sei falar que tempo é esse. Você vai morrer, vai para o céu. Mas num determinado tempo, depois do tocar da última trombeta, que é o arrebatamento, depois de tudo isso que eu falei, você que está no céu vai entender que o reino é dos céus e você vai descer na Jerusalém celestial e aqui reinará eternamente. Amém, igreja? Sem falar naqueles que virão do milênio, né? E entrando na eternidade, mas isso é outra coisa. Mas, queridos, o céu é verdade. E para encerrar mesmo, de fato, volte lá para Apocalipse 22. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo de número... Vamos a partir do versículo 1. Vamos colocar de pé, queridos. Com um texto aberto. Isso é real, amém? Isso não é filosofia. Isso não é ideologia. Isso não é doutrina de homens. Isso é palavra de Deus. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar não é o mar não, tá bom, senhor? Mas acabaram os oceanos, não acabou o oceano não. Mar tem muito a ver com a besta que emerge no mar, tem muitas questões da humanidade, do pecado, ok? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia o reino é da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os reino dos céus, tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com... Sempre foi o projeto de Deus. Sempre o projeto de Deus foi habitar conosco. Seja no Éden, seja no tabernáculo, seja no templo, seja em Cristo Jesus na terra, seja em nós, hoje. E agora a Nova Jerusalém habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pula para o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e disse, olha o que diz a Bíblia, cheio dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de... Para aqui, queridos, uma verdade bíblica para você: tudo que acontece na terra já aconteceu no céu. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, diz Efésios capítulo 1. Tudo que acontece na terra já aconteceu no céu. O projeto já está feito. Quando você olha na terra, parece que a terra está copiando o céu. Não, queridos, é exatamente isso. A terra está copiando o céu. Quando Deus mostra para Moisés o tabernáculo, Moisés pegou a maquete do céu e fez o tabernáculo. Essa nova Jerusalém, por que Jerusalém tem o nome de Jerusalém? Será que foi primeiro dado na terra o nome de Jerusalém? O céu já tinha Jerusalém. Tudo que acontece na terra, reflexo já tem no céu. Só um parênteses, queridos, que eu fui abrindo e me empolguei, tá bom? Vamos lá. Versículo 10.
e me transportou em espírito até uma grande cidade, grande e elevada montanha. Tem montanha na Jerusalém? Tem. E mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Imagina, queridos, olha o que Deus faz. João sobe na montanha, fica atento que eu vou te passar agora, olha o que você vai ver. Ele vê a cidade santa descendo. Você consegue dimensionar isso, queridos? João teve essa visão. Deus o leva para uma montanha e vê a nova Jerusalém descendo. Versículo 11: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Olha a nossa cidade, queridos, nós moraremos lá. Tinha grande e alta muralha. Muralha é símbolo de fortaleza, de grandiosidade. Assim eram os impérios antigos. Quanto maiores eram as muralhas, maiores eram os portões, mais suntuoso era o império. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste. Versículo 14: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Pula por 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Vamos continuar mais um pouquinho, quase encerrando. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, igreja. A cidade existe. Assim como existe uma cidade aqui na terra, já existe no céu. Está pronta. Basta o completar da história da humanidade. Essa cidade descerá e viveremos eternamente nela. Tem praça, tem monte. O santuário não precisa, porque é o próprio Deus. As pedras, as portas, o chão é de ouro. É palpável. Nós viveremos lá. O céu é vivo e o céu é uma verdade. E nós não abrimos mão dele, amém, igreja? Em nome de Jesus, viveremos eternamente lá. E para encerrar, agora sim. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, qual sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Amém, meus amados? Feche seus olhos. Você que entrou por essas portas nesta manhã, queridos, a Bíblia diz que só entra nessa cidade quem está escrito no livro da vida. Pastor, o que eu preciso fazer para escrever meu livro no livro da vida? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me dedicar para meu nome estar lá escrito? Basta você crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que o trono está preenchido, Deus Pai lá está, amém? E a Bíblia diz que o Cordeiro lá está à destra do Pai, Jesus lá está. É Ele, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Queridos, eu não quero saber se Pedro, Tiago e João estão lá, certamente estarão. Jesus está lá. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vem ao Pai sem Cristo. Não adianta. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, o homem. Só uma ponte, Jesus Cristo. Só um mediador, Jesus Cristo. Só um pontífice, Jesus Cristo. Ele é a única ponte, Ele é o único mediador que te leva a Deus Pai. Só Ele, só Ele. Foi Ele que morreu na cruz por ti. Foi Ele que pagou um alto preço, como nós louvamos hoje aqui. O salário do pecado é Jesus morreu pelo teu pecado. O salário foi pago na cruz. O sangue de Jesus pagou o meu, o teu, o nosso pecado. Não foi A, B e C, não foi nenhum apóstolo que morreu em nosso lugar. Foi Jesus. O céu é real. Nós um dia estaremos lá. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, porque quando vemos a grandeza desse projeto, enxergamos a nossa pequenez e terminamos como Salomão diz em Eclesiastes: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo que conquistamos, isso é muito louvável conquistarmos nessa terra, mas tudo que conquistamos, a traça, a ferrugem vão levar. No céu, nada disso entra. Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Tudo é vaidade. No céu, só entra quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, nós queremos acumular tesouros no céu. Queremos acumular tesouros no céu. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a caminharmos conforme Tu caminhastes, a pensarmos conforme Tu pensastes, a termos o fruto do Espírito, tomando, meu Pai, o governo do nosso corpo e da nossa alma. Porque se um gominho do fruto estraga, todo fruto se estraga automaticamente. Queremos estar plenos em Ti, Senhor. Sabemos que temos falhas, meu Pai, que habitamos num corpo corruptível. Senhor, nos ajuda nesta manhã, porque a nossa morada, Senhor, eterna é contigo, Jesus. Nós queremos morar eternamente contigo, Jesus. Nos ajuda. Nós sabemos que Tu estás preparando um lugar, e esse lugar se chama Jerusalém Celestial. Lá é o nosso endereço, Senhor. A nossa pátria, Senhor, está nos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque é dos céus que a Jerusalém vai descer. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a caminharmos em fé, em santidade nesta terra. Nos ajuda, Senhor. Abençoa nossa casa, nossa família, nossos projetos, Senhor. Projetamos tantas coisas, deixamos o Senhor em último lugar. Tem misericórdia dos nossos projetos. Tem misericórdia, porque na maioria das vezes, Senhor, Tu és deixado em segundo plano. Nos esquecemos que assim como o céu é uma realidade, o inferno também é. Mas nesta manhã, Senhor, nós tomamos uma postura diferente. O Senhor nos ajuda a perdoar, nos ajuda a andar mais 1 quilômetro, nos ajuda a deixar a capa, nos ajuda a dar a outra face, nos ajuda a restaurar aquilo que parecia imutável. Nos ajuda, Senhor, porque temos o céu como nossa morada. Temos a Nova Jerusalém como nossa morada. Nos ajuda, Senhor. Aqui está o Teu povo, meu Pai, que se rende a Ti nesta manhã. E obrigado pelo Teu projeto, Senhor, que não é falido nunca. O diabo pensou que o projeto do Éden tinha acabado. Misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre se apresentando para habitar com o povo, sempre se apresentando para interagir com cada um de nós. Obrigado pela Tua perseverança, meu Pai. Obrigado pelo Teu amor. Senhor, nós Te adoramos nesta manhã. Obrigado pelo projeto. Obrigado por não cessar o projeto.
Obrigado por insistir e permanecer com o projeto da Jerusalém Celestial. Jesus, obrigado, porque tu foste ao céu para preparar essa cidade para nós. Obrigado porque a Nova Jerusalém é linda, e é verdadeira, e é física, é palpável. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, e que o céu seja o nosso norte, o nosso alvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.